Sobre os riscos dessas aglomerações, principalmente, sendo causadas por jovens, a gente conversa agora com o infectologista Fernando Maia, que mais uma vez participa do Nosso Cidade, e a gente agradece a participação dele. Para saber, doutor Fernando, mais uma vez boa noite. Infelizmente, muitos jovens ainda não entendem que podem ser alvo da doença e podem desenvolver um caso mais grave. Não é porque você é jovem que você pode não ser entubado, por exemplo, caso a sua situação seja mais complicada. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. De fato, os jovens têm um risco menor de fazer forma grave, mas é importante saber que os jovens não estão imunes ao coronavírus. Então, esse tipo de aglomeração realmente não é o momento adequado para se fazer. A gente está numa fase amarela, já estivemos na fase vermelha, estamos na fase amarela, Maceió já está caminhando para uma fase mais avançada, já se pode relaxar um pouquinho no isolamento, mas ainda não é momento de se comemorar e não é o momento ainda de desrespeitar as medidas do isolamento. Então, ainda não é o momento de fazer aglomeração, não é o momento de deixar de usar máscara, não é o momento de deixar de lavar as mãos. A doença ainda continua acontecendo e ainda continua acontecendo casos graves e ainda continua acontecendo mortes por Covid, inclusive entre jovens. Então, os casos estão diminuindo, mas a doença ainda não desapareceu. Isso é muito importante. E é importante frisar também que, mesmo que o jovem não avance por uma situação mais grave, doutor? Mas, geralmente, esse jovem mora numa casa que tem pessoas mais velhas, seja o pai, seja a mãe, seja a tia, seja a avó. E essas pessoas, podem receber esse vírus do jovem que saiu, foi para a rua, foi para a balada, não teve sintomas aí, mas de repente passou a doença adiante, né? Exatamente, esse também é um risco adicional. Então, além do próprio jovem poder adoecer, poder fazer forma grave e até morrer, ele tem um risco também grande de transmitir a doença para outras pessoas, por exemplo, para as pessoas mais velhas que moram na mesma casa, o avô, o pai, a mãe, um tio. Então, ele também tem esse risco adicional. Então, não é só o risco para a própria pessoa, é o risco também para a comunidade, para a família com que a pessoa vive, o jovem vive. Então, é muito importante você se cuidar, não só para você não ter a doença, mas também para você não transmitir a doença para outras pessoas. Isso é muito importante, porque o vírus que você leva, que fez forma leve em você ou até forma sintomática, pode ser responsável pela morte de uma pessoa querida de casa, que foi atingida pelo Covid e como era mais velho ou porque tinha alguma outra doença, acabou fazendo forma grave, acabou falecendo. Infelizmente, existem várias histórias tristes dessa para se contar. Então, é muito importante que as pessoas continuem a respeitar o isolamento. Os jovens têm que continuar a respeitar o isolamento, continuar a máscara, continuar a lavar as mãos para que a gente possa vencer essa pandemia. E, claro, fica o alerta e fica também a dica de que realmente a gente está vencendo batalhas, doutor? Essa doença é muito inusitada, assim, a forma como ela atinge uma pessoa, atinge outra completamente diferente, ou seja, eu posso ter um caso mais grave, o senhor pode não ter, enfim, não dá para adivinhar e não dá para arriscar. É como se você fosse fazer uma roleta russa com um revólver. Você não sabe se aquela bala vai te atingir ou não. Praticamente é isso, né? Exatamente. Então, a gente não tem como saber antecipadamente quem é que vai fazer forma grave e quem não vai. A gente sabe que as pessoas idosas, as pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta, que são obesos, têm um risco maior de desenvolver forma grave. Mas nós já vimos, infelizmente, eu já vi vários casos de pessoas jovens, aparentemente sem nenhuma doença associada, que fizeram forma grave. Então, como não dá para a gente adivinhar antes quem é que vai ter forma grave e quem não vai, é importante que todos se preocupem em evitar a doença e procurem evitar de adoecer e, consequentemente, evitar de transmitir para outras pessoas. Isso é muito importante no controle da epidemia. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente sabe que o trabalho é enorme, vocês não param realmente, e a gente vai continuar sempre fazendo esse alerta, porque eu acho que o papel nosso é esse. Trazer a informação, mas trazer o alerta, não é? Sim, com certeza, esse papel da imprensa é importantíssimo para alertar as pessoas do real significado. A doença não morreu ainda, a doença continua, isso é muito importante. E a gente precisa continuar a se proteger e continuar a proteger as pessoas que a gente ama.